É isso aí. Que nós não venhamos nos esquecer do que Deus fez conosco. Que nós não venhamos nos esquecer do tanto que Deus nos perdoou. Então, se cada um de nós tem algo de ruim que fez e que o Senhor já liberou perdão, ande como perdoado. Não volte atrás, não se culpe mais. Ande como perdoado e viva aquilo que Deus tem para você. Viva aquilo que Deus reservou para você, que é o perdão, que é a vida plena, é a vida eterna ao lado dele. Amém? Graça e paz, boa noite a todos. Se inscreva, compartilhe, dê o seu joinha, sua dúvida, suas orações, amém? Que Deus te abençoe. Então vamos lá. Hoje eu quero falar, na verdade, esses últimos 2 anos eu tenho expressado muito o que eu tenho vivido dentro da minha casa, dentro da minha história. Então, muito do que vocês estão vendo do que eu estou compartilhando é a minha vida. E hoje eu quero compartilhar algo que eu tenho vivido muito isso, que é o perdão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre perdão. Quantas vezes nós já ouvimos essa palavra perdão e nos esquivamos dela? De um simples pedido de desculpas do dia a dia às situações mais difíceis e dolorosas. Perdoar e pedir perdão nem sempre são tarefas fáceis. Como agir com compaixão em uma dura traição? Ou em um crime que você é a vítima? Ou em uma grande desonra? E às vezes parece impossível. Mas perdoar e pedir perdão faz parte da nossa existência e é algo extremamente importante para a nossa vida. O esforço em perdoar e pedir perdão é uma resposta concreta a Deus que estamos nos dedicando a nos tornarmos pessoas melhores. Porque quando a gente se dispõe a pedir perdão a alguém ou a perdoar alguém, isso é um passo gigantesco que nós damos na nossa existência como cristãos. É um passo gigantesco que nós damos para sermos melhores. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoarás vossas ofensas. Marcos 11, 26. Com isso, nós podemos ter a certeza que é possível, sim, viver uma vida liberta, sem amarras, sem prisões, uma vida plena. Jesus deu a vida para que fôssemos perdoados de nossos pecados e assim nos abriu a porta para alcançarmos a vida eterna. Assim fica claro o que Ele espera de nós. Se Deus, nosso Pai, se Ele se dispõe a nos perdoar quando nós fazemos os mais altos pecados, quem somos nós para não perdoar o outro? Mas afinal, o que é perdão? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 28, versículo 13. Perdoar é a união de arrependimento e compaixão. Quando alguém te faz uma ofensa, quando alguém te machuca, te magoa, você perdoar aquela pessoa é um ato de compaixão, é um ato de amor aquilo. Por mais que você não tenha mais aquela ligação com aquela pessoa, é um ato de amor.
Perdoar requer assumir os erros que cometemos e, acima de tudo, nos perdoar a nós mesmos, o que exige sempre o primeiro passo. Perdoar não é esquecer. O perdão faz parte de um processo de cura que muitas das vezes é bastante doloroso, mas muito necessário. É como mexer em uma ferida que está exposta. A gente limpa, dói, machuca, aquilo fere dentro da gente, mas é muito importante, é extremamente necessário. Expor o ferimento da alma e tratá-la não é algo confortável, mas crucial para entender e praticar o caminho para sermos melhores. Esse processo que nós temos de liberar perdão para alguém, ou chegar a alguém e pedir perdão, isso não é algo fácil. Não é. Quem falar que pedir perdão ou perdoar é fácil, não é. Você perdoar uma pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te feriu, ou você chegar lá e pedir perdão porque você magoou, você feriu, você machucou, é muito difícil isso. O perdão de coração nos aproxima da ligação com Jesus e dos propósitos que Deus nos reservou. É algo que nos torna melhores para nós e para todos à nossa volta. Quando a gente libera perdão, ou quando a gente é perdoado, todos que estão à nossa volta, eles se contagiam com isso. Tanto com o perdão, tanto com a falta dele. Uma vida sem perdão, sem arrependimento, não se pode esperar muito. Oramos tanto para Deus nos mudar, nos transformar, mas se a prática de tudo isso não começar em nós, nada vai mudar. É verdade. Se foi você que ofendeu alguém, você que vá lá e peça perdão. Dê você o primeiro passo a isso. Somos nós. O Senhor deixou isso pra gente, esse direcionamento. Mas se nós não chegarmos, tomarmos a decisão, tomarmos o primeiro passo de se libertar disso ou libertar o outro, nada vai mudar. Muitas das coisas que nós estamos vivendo de problemas, de briga, de confusões, é isso. É a falta de perdão. Tanto para a gente que magoou, tanto para aquele que nos magoou. Pedimos as coisas a Deus, mas ficamos parados. A primeira oportunidade que temos de mostrar nosso desejo de mudar, agimos ao contrário. Estamos falando muito e fazendo pouco. É muito bom a gente falar de Deus, a gente abrir a nossa boca, porque a nossa palavra ela tem poder e um poder extraordinário. Isso é maravilhoso. Mas você agir em cima da palavra que você diz, nossa, os céus eles se rasgam, eles se abrem a nosso favor. O perdão é uma das áreas que mais exige uma transformação genuína, pelo fato de não ser fácil, pelo fato de ser doloroso, de ser desconfortável. Porque é algo que dói na alma, que ultrapassa os limites da razão. Quando uma pessoa te magoa, dependendo do quão a gente está aqui dentro, a gente perde a cabeça. A gente briga, a gente grita, a gente fala palavras que magoam, a gente fala palavras que depois se arrepende. Então, eu acredito que é uma transformação que ela exige mais de nós do que todas as outras. Mas quando conquistados, se alcança um espaço profundo em Deus. Quando a gente consegue romper essa barreira, sabe, do desentendimento, essa barreira que nos limita a pedir perdão ou sermos perdoados, nós alcançamos uma profundidade tão grande em Deus que eu acredito que ainda para mim hoje é inimaginável. Eu ainda não consigo na minha mente expandir o quão é um passo gigantesco para mais perto de Deus. Um dos atributos de Deus é o amor. Miqueias 7, no capítulo 7, vamos ler? Miqueias capítulo 7.
versículo 18. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Quando há em nós um arrependimento sincero, o Senhor nos perdoa e deixa para trás as nossas transgressões. Elas não são acumulativas, elas são esquecidas. Quem acumula pecados, iniquidades, somos nós. Deus, ele não acumula isso. Quando você se arrepende profundamente, com sinceridade, diante do Senhor, ele lança a misericórdia sobre você e aquilo é esquecido. O Senhor não fica lembrando, mas você lembra daquele dia que você... Não, o Senhor não faz isso. Ele esquece, aquilo entra no mar do esquecimento. Quando nos arrependemos, o Senhor segue em frente conosco e espera que nós façamos o mesmo, nos comprometendo a não mais errar ali. E isso é o puro amor de Deus para conosco. Mas como podemos viver isso na prática? No livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, diz bem assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Senhor, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia, glória a Deus. A melhor resposta para essa pergunta, a melhor resposta está na própria atitude. Eu perguntei como que nós podemos viver isso na prática. Atitude. O segredo para se alcançar o perdão de Deus está nas nossas atitudes. Aleluia. O fariseu, ele cumpria a lei, mas aqui dentro, não. O publicano não. Talvez ele nem dava o dízimo, talvez ele dava uma vez ou outra, talvez ele nem jejuava direito, mas aqui dentro... Eita Deus! Mas há um perigo nisso. O não arrependimento sincero, o perdão de boca para fora, com o coração ainda cheio de ódio, nos iguala ao fariseu, que aos olhos de muitos estava sendo justo, correto, mas quando o seu coração foi sondado pelo Espírito Santo, não havia nada de arrependimento, só máscaras, só fingimento. E esse não alcança o perdão de Deus. Muitos de nós cometemos erros diante de Deus, nos arrependemos, choramos, nos humilhamos e o Senhor aceita isso, recebe nosso quebrantamento. Mas mesmo assim, nós continuamos remoendo o erro, sem se perdoar,
ainda trazendo culpa para nós mesmos, mesmo depois do perdão alcançado. Então, a atitude que um fariseu teve e a atitude que o publicano teve são escolhas que eles fizeram. O fariseu, ele cumpria a lei, mas ele poderia ter chegado: Senhor, eu cumpro a lei, mas olha o meu coração também. Senhor, eu cumpro a lei, mas olha aqui dentro também. Isso é muito importante. E muitas das vezes acontece como o publicano. O Senhor, nós vamos lá com o coração rasgado. O Senhor nos perdoa, mas ainda fica aquela culpa. Ai, mas é porque, Senhor, eu pequei tanto. Sim, mas o Senhor te perdoou. Mas a gente fica remoendo aquilo. Remoendo aquele erro. E isso é muito importante e também muito perigoso. Salmo 134 declara que o poder de Deus para perdoar deve nos gerar temor. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Eu vejo esse temor que temos que ter relacionado com a ingratidão. Nós somos perdoados por causa do amor de Deus em Jesus Cristo e de sua misericórdia que nos alcança. Se você não aceita esse sacrifício, esse perdão dentro de você, você acaba trazendo para si, gerando em você um processo de ingratidão. Porque olha o que Deus fez, ele entregou o seu único filho por nós. Olha a caminhada que Cristo teve para nos resgatar, para nos tirar do abismo. Se a gente não for grato àquilo, nós vamos ter um sério problema. Porque se a gente peca, o homem ele é pecador, o homem ele é mau por si só. Mas se a gente se arrepende com sinceridade diante do Senhor e o Senhor nos perdoa, está perdoado. Se você ficar remoendo aquilo, isso vai gerar ingratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por você. Então, quando você for perdoado, ande como um perdoado. Quando você liberar perdão, libere perdão de coração, em nome de Jesus, para que nós não entramos no processo de ingratidão. Ingratidão é não ser capaz de reconhecer o agir de Deus nos mínimos detalhes e tornar-se cego, não enxergando a ajuda, o apoio e o amor de Deus. Ingratidão é endurecer o coração. Vamos ler lá Deuteronômio, a partir do capítulo 8. A partir do versículo 12 diz assim. Isso, Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 12. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, a ser abundante para abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da escravidão, que te conduziu por aquela grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que nos desertos te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, a fim de te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esquecerdes do Senhor teu Deus e andares por outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiserdes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. É isso aí.
Que nós não venhamos nos esquecer do que Deus fez conosco. Que nós não venhamos nos esquecer do tanto que Deus nos perdoou. Então, se cada um de nós tem algo de ruim que fez e que o Senhor já liberou perdão, ande como perdoado. Não volte atrás, não se culpe mais. Ande como um perdoado e viva aquilo que Deus tem para você. Viva aquilo que Deus reservou para você, que é o perdão, que é a vida plena, é a vida eterna ao lado dele. Amém? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Oh, glória a Deus. Tem misericórdia de mim. Eu confio no teu grande e doce amor. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Pecado que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência: Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Oh, glória! Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Senhor, nesta noite, nós queremos, Pai, nos abrir o nosso coração diante de Ti, rasgar o nosso coração diante de Ti, Pai, e nos colocar, Senhor, como servos, nos entregando a Ti, Senhor, em tudo que somos e tudo que temos. Nós queremos, Pai amado, agradecer por todos os perdões que o Senhor deu durante a nossa vida, porque todas as falhas que nós tivemos, que o Senhor nos perdoou, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós não queremos mais imputar culpa em nós, Pai, mas nós queremos andar a partir de hoje como servos perdoados, Pai, para a glória do teu santo nome. E se há em nós, Pai, algo que ainda precisa ser feito, Pai, que o Senhor nos traga à mente, ao nosso coração e à nossa memória, Pai, para que assim possamos perdoar e sermos perdoados, Pai, para a glória do teu santo nome. Se nós magoamos alguém, se nós entristecemos alguém, Pai, ferimos alguém, que o Senhor nos traga à mente hoje, para que possamos pedir perdão a esta pessoa, Pai, e liberar a nossa vida e a vida dessa pessoa também. Que em nome de Jesus, os perdões que foram liberados para a nossa vida, Pai, que hoje nós possamos, em nome de Jesus, agradecer a todos eles para a glória do teu santo nome. Amém. E é em Cristo Jesus que nós oramos hoje e agradecemos, Pai. Amém. Amém.